terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas Deus já foi, não longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Graça e paz, amados do Senhor. Louvado e enaltecido seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia por mais esta manhã. Bom dia. Que Deus nos abençoe, nos conceda sua graça, sua presença santa. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus. Quem vos fala nesta manhã, diaconisa Márcia Carvalho, do Polo de Bauru. Estamos num ano de construir sonhos, né? 2025 é um ano, aleluia, qual nós estamos, aleluia, pleiteando diante de Deus os nossos sonhos, aleluia, qual o Senhor, aleluia, através do nosso alinhamento, o Senhor vai realizar um a um, no nome de Jesus. Estamos na segunda série baseada no propósito do mês, Novo Céu e Nova Terra. Está em Apocalipse 21, de 1 a 3. O nome dessa série é Quem Passa pelo Alinhamento vê e vive as novidades. Oh, glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Pai. Estamos no terceiro dia da série, aleluia, quinta-feira. Temos como tema do dia de hoje, o que ninguém viu. Está baseado, aleluia, em 1 Coríntios 2:9, que diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou, aleluia, para aqueles que o amam. Palavra gloriosa, né, irmãos? Nosso Deus de maravilhas, aleluia, de coisas extraordinárias que está longe do nosso alcance, né? Longe do nosso entendimento. Mas o Senhor revela, aleluia, por meio do seu Espírito, né? Aqueles que estão, aleluia, ligados na graça, estão ligados na tua presença, aleluia. O Senhor nos revela coisas profundas, coisas que muitos não podem ver, não podem ouvir e nem imaginar, mas o Senhor entrega para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que têm amado o Senhor em espírito e em verdade. E isso, buscando, nos alinhando, é que o Senhor vai, aleluia, derramar sobre nossas vidas e vai mostrar para nós, aleluia, os segredos do alto céus. E isso é glorioso, é motivo de agradecer, louvar e enaltecer o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Estamos no canal há 7 anos, comunicamos, aleluia, sem fronteiras no ar, abençoando vidas, e você faz parte dessa missão. Você foi ungido e escolhido para isso. Glória a Deus. Vamos orar? Espírito Santo, nesta manhã, clamo a Ti pela Tua intervenção divina. Tu és conhecedor de todas as coisas, Tu conheces as nossas fraquezas, nossas falhas, por isso eu peço perdão a Ti, porque Tu és, além de Ti nós não temos outro, Pai. Reconheço que nada sou, nada posso, mas creio que o Senhor é. E Tu conheces a necessidade de cada um que vai ouvir esta palavra. Tu sabes onde cada um deve ser edificado e precisa ser liberto e alcançado por Ti. E eu já Te agradeço, porque creio que o Senhor está comigo, está conosco e vai falar grandemente através da sua palavra na minha vida, que sou o teu vaso. Glória a Deus. Louvado e enaltecido é o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Uma palavra abençoada que o Senhor, aleluia, nos manda nesta manhã, né, que diz, né, como está escrito, né, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para as que o amam. Você ama Jesus? Você está na sinceridade, está amando verdadeiramente? Porque o amor que nós demonstramos é amando os nossos inimigos, amando aquele que nós não podemos amar, que não nos amam, né? Mas que nós podemos amar sim, porque através desse amor nós vamos demonstrar o nosso amor para com o nosso Deus, né? Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus.
Esse versículo também fala sobre as bênçãos e maravilhas que Deus tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que têm a mente nele, né? A mente no Senhor. E que a nossa mente muitas vezes não consegue imaginar o que Deus tem preparado, mas ele revela aos seus fiéis e aqueles que o amam. Louvado seja Deus. O versículo começa com a ideia de coisas que são inacessíveis à experiência humana. Não podemos imaginar, porque a nossa mente não alcança, aleluia, aquilo que nunca foi visto ou ouvido por olhos ouvidos humanos. Se não foi visto, não foi ouvido, né? Mas o Senhor tem para nós, ainda que nós não vemos, não ouvimos, né? Mas o Senhor tem preparado algo de extraordinário na nossa vida, né, irmãos? Só a nossa existência já é uma grande obra-prima do nosso Deus, né? Cada um com DNA, um tom de voz, um timbre, aleluia. Andamos sem ter que apertar nenhum botão, gesticulamos, aleluia. Pulamos, gritamos, glorificamos, exaltamos, aleluia, sem ter que apertar nenhum botão. É uma obra-prima do Senhor, né? Uma obra que o homem jamais pode fazer igual como o Senhor fez, porque quem fez, quem realizou, aleluia, aquilo que o homem nem imagina de que forma que foi feito, aleluia, apesar da sua palavra ser bem clara, mas o homem deturpa tudo, né? O homem veio do barro, veio da terra, mas muitos não creem dessa forma e colocam de maneira diferente. Mas nós cremos na palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz e é verdadeira. Aleluia. E essa passagem também, ela nos vem mostrando que apesar da nossa limitação em entender, Deus tem preparado algo extraordinário para aqueles que o amam, né, irmãos? Algo que nós não esperamos, né? Tomo pela minha vida, a qual há muitos anos atrás, aleluia, né? Eu entrei ali naquele hospital, numa universidade aqui em Bauru, numa universidade de São Paulo, porém era um hospital aqui de Bauru, aleluia, hospital de pesquisa, reabilitação, lesões palatais, específico somente em lábios palatinos, aleluia, na parte dentística, na parte de palato, céu da boca, né, ou seja, e a correção dos lábios, era essa a especificação das cirurgias. Porém, eu trabalhava ali no hospital de base, muito novinha, tinha acabado de terminar o curso de atendente de enfermagem, fiz um ano, aleluia, ali no hospital, no setor de, aleluia, onde ficava as crianças, né, odontopediatria, na pediatria, onde só atendia crianças, e de repente, numa tarde ali, sem esperar, chegaram duas chefes da universidade, aleluia, procurando alguém para que cobrisse férias, né, no nosso hospital centrinho aqui de Bauru, né, esse hospital de pesquisa e reabilitação lesões palatais se resume no centrinho de Bauru, um hospital específico da Universidade de São Paulo, um hospital muito conceituado, aleluia. E elas ali chegando naquele hospital, naquele setor ali, procuravam por uma pessoa para cobrir férias nesse centrinho. E ali me escolheram, né, e eu fui, passei uma semana ali cobrindo férias. E, de repente, a chefia chegou e falou, você não precisa vir a semana que vem, né? Mas tira esses dias para você tirar toda a documentação que você vai ficar aqui com a gente, se você quiser. Você vai fazer parte do nosso quadro, aleluia, de funcionários da Universidade de São Paulo, aqui no Centrinho. Mas, irmãos, eu nem sabia da existência desse centrinho. Era muito novinha, tinha acabado de completar 18 anos, fiz o curso de atendente de enfermagem, estava ali trabalhando como atendente de enfermagem, né, na pediatria, cuidando de crianças, né, ali medicando, pegando veia, trocando, levando para fazer raio-x, exames, mas muito novinha com a cabeça que só Deus sabe onde que estava, né, irmãos? Tinha começado ali, minha mãe já fazia parte da área de enfermagem, me instruiu para fazer o curso e eu fui fazer, mas sem nenhuma pretensão de trabalhar em um hospital grande ou ganhar mais. Não, o importante para mim era estar trabalhando, né? E o Senhor chegou ali com essa surpresa na minha vida, mesmo eu não sabendo, aleluia, da existência desse hospital, né?
porque eu tinha começado na área de enfermagem fazia muito pouco tempo, então não tinha conhecimento de outros hospitais, muito menos da Universidade de São Paulo, que era um hospital muito conceituado, até assim, né, de um padrão mais elevado do que os hospitais que a gente trabalha, que são os municipais, né, é o povão mesmo trabalhando, que está estudando, que está se formando, e na Universidade de São Paulo as pessoas ali já são estudadas, já têm um nível mais elevado, e o Senhor me levou para esse hospital. Conclusão, né? Eu nem pensava, nem sonhava, aleluia, e nem imaginava que Deus tinha algo para mim que eu só vim entender depois de muitos anos que eu estava lá dentro, né? Porque com o tempo eu tive que escolher ou o hospital de base, que eu já trabalhava, né? Ou o centrinho. E, lógico, né, as pessoas me orientaram a ficar no centrinho, que além do salário ser melhor, tudo, né, era um hospital conceituado aqui em Bauru. Então, irmãos, eu não imaginava, nem sonhava. E o Senhor já tinha preparado. Porque a palavra do Senhor diz, né, que antes mesmo de sermos nascidos, no ventre da nossa mãe, Ele já escreveu a nossa história. Então, Ele já tem algo de maravilhoso. Mesmo nós, muitas vezes, não tendo conhecimento das suas maravilhas, do seu poder, mas quando o Senhor escolhe, e Ele vê algo de diferente em nós, né? Ele vê, aleluia, conhece o nosso coração, conhece, aleluia, o nosso amor, os nossos sentimentos, e com certeza Ele já sabia que eu iria o amar, de forma que o Senhor fosse me ensinar a demonstrar esse amor, amando o meu irmão, e amando o meu inimigo, principalmente, que eu ia demonstrar este amor a Deus, amando a todos aqueles que me querem bem e aqueles que me querem mal, porque com certeza estão precisando e necessitando das minhas orações, aleluia, do meu joelho dobrado, intercedendo, porque quando alguém nos maltrata, pode ter certeza, irmãos, que ele está precisando das nossas orações, do nosso amor, do nosso abraço, e isso faz a diferença na terra. Louvado seja Deus. Esse é um versículo, aleluia, abençoado, que nos traz algo assim de maravilhoso, né, irmãos? Porque como que nós podemos ver algo que nós não podemos ver, né? Podemos até ver, mas nós não enxergamos, né? Podemos até ouvir, mas não escutar, né? Podemos imaginar, mas não podemos, aleluia, sequer trazer a existência, porque quem traz a existência é o nosso Deus. Ele traz a existência aquilo que não existe, como fez na minha vida, né? Uma pessoa ali criada na creche, 12 anos, onde a mãe nos deixava ali na porta daquela creche, ia trabalhar muitas vezes de empregada doméstica, nos deixava ali, aleluia, ficamos 12 anos ali, aleluia, o casamento da minha mãe foi um casamento, assim, bastante conturbado, meu pai é alcoólatra, né? Nós chegávamos em casa, mal podíamos dormir naquela noite, era muito difícil poder estar dormindo dentro de casa, porque ele não deixava devido ao vício da bebida, né? Foram dias bastante difíceis, o qual nós não tínhamos muitos estudos, né? Devido ao sofrimento, devido às dificuldades de família ali, né? Mas Deus, que já via algo diferente, aleluia, o Deus da provisão, o Deus do milagre, né? Ele já contemplava a minha vida, já contemplava a minha família, aleluia. E com o tempo eu vim saber o que o Senhor fez através da minha vida naquele lugar, ali naquele hospital, e que até hoje o Senhor me beneficia, me aposentou naquele hospital, me dando 37 anos de trabalho na mesma empresa, aleluia, me instruindo, me dando estudo, aleluia, me capacitando, porque capacidade eu não tinha nenhuma ali, mas o Senhor me deu capacidade, aleluia, de estar naquele lugar ali trabalhando. Então o Senhor trouxe à existência o que não existia. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Então é isso que o Senhor quer nos falar neste dia, né? Que o impossível para nós é possível para Ele, como diz em Lucas 1:37. Há algo impossível para Deus? Não. Não há. Nada impossível para o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é de agradecer, de louvar. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus, né? E a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é clara. E quando o Senhor promete esse tipo de promessa, irmãos, nós temos que crer, temos que confiar, orar
e confiar e esperar que o improvável, o impossível vai acontecer, porque esse é o Deus o qual nós servimos, esse é o Deus o qual nós buscamos, que nós louvamos e engrandecemos o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? E nós vemos que o ser humano é uma obra-prima do Senhor, é uma obra, aleluia, a qual nós não temos que, muitas vezes, apertar nenhum botão, não temos que, aleluia, fazer nada em nós para que nosso corpo ande, para que nós falamos, sentimos, né? Aleluia. Pude presenciar muitas cirurgias ali no hospital, muitos abdômenes abertos, né? Quando eu trabalhava no outro hospital ali, e pude presenciar os órgãos de dentro de nós, é coisa maravilhosa, é um extraordinário, irmãos, que não tem nem como explicar. Nossa, irmão Márcio, faz uma barriga aberta e os órgãos ali, você vendo tudo, é bonito sim, irmãos. A obra de Deus, ela é inexplicável, ela é maravilhosa. É coisa que o ouvido não viu, o olho não viu, sabe? Não tem como explicar. É algo assim de maravilhoso. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nós sabemos que a nossa mente humana muitas vezes não consegue alcançar, aleluia, ela não consegue ver, né? Essas maravilhas. Mas se nós estarmos alinhados, se nós estarmos na presença do Senhor, buscando o espiritual, o sobrenatural, o Senhor vai mostrar, o Senhor vai, aleluia, fazer com que nós venhamos tocar aquilo que diante do homem é intocável. Mas aqueles que estão ligados no trono da graça e estão esperando no Senhor, se preparando na oração, no jejum, aleluia, se alinhando diante de Deus e amando o nosso semelhante e demonstrando o nosso amor para com Deus, Ele vai nos revelar o profundo e o escondido, aleluia. Todos aqueles que estão tendo um relacionamento íntimo com Deus, estão buscando, aleluia, uma privacidade com Deus, aleluia, estão ali, aleluia, buscando com o Senhor Jesus uma intimidade. O Senhor, aleluia, Ele mostra aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não podemos tocar. O Senhor mostra para aqueles que estão na presença dEle, na sinceridade, aleluia, nos alinhando, estando na presença, buscando, adorando e exaltando a esse Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor. Sabemos que as coisas do nosso Deus muitas vezes são inacessíveis, né, irmãos, a nossa experiência humana, né? Aquilo que nunca foi visto ou ouvido, os olhos, né, não ouviram, mas que o Senhor revela aos teus pequeninos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, né? E nós sabemos que essa promessa, né, é só para aqueles que têm um relacionamento vivo e verdadeiro com nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo de 1 Coríntios 2,9 é um versículo que traz esperança e encorajamento. Lembrando que Deus, ele tem planos e bênçãos maiores do que nós podemos imaginar, que nós podemos crer, que nós podemos ver, sentir. Mas para aquele que verdadeiramente tem amado o Senhor, tem procurado estar, aleluia, na casa do Senhor, servindo, anunciando a palavra do Senhor, adorando e levando o alimento que o Senhor tem derramado através das ministração ao nosso semelhante, ao cansado, ao contrito, ao necessitado, aquele que já está sem esperança. Aleluia. Levar essa comida abençoada, esse alimento suculento da parte de Deus. E mostrar ao nosso irmão que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda liberta e que o Senhor ainda perdoa nos céus os pecados. Que ainda há tempo de nos relacionarmos, ainda dá tempo, aleluia, de pedir perdão, de aceitar a Deus como único e suficiente Salvador. Porque esse é o Deus que faz milagres na terra. É o Deus que mostra o escondido. É o Deus que faz, é o Deus que opera. Aleluia, aquele que vive e reina para sempre, que ressuscitou ao terceiro dia e não nos deixou órfãos. Aleluia, mas enviou o Espírito Santo na terra. Aleluia, para nos direcionar, para guiar os nossos passos, os nossos caminhos.
Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus. E este capítulo também, aleluia, escrito por Paulo, fala sobre generosidade e a bênção de dar, o que pode ser, aleluia, relacionado ao versículo de 1 Coríntios 2,9. Mostra que Deus recompensa aqueles que são generosos. Aleluia, principalmente a sua palavra, que nós não guardamos para nós somente, nos alimentamos e ficamos quietos, não, nós temos que levar essa palavra genuína para que ela venha a ser, aleluia, manifestada na vida daquele que necessita de uma palavra, de um consolo, e venham reconhecer a Deus como único e suficiente Salvador, e tomar a sua cruz e seguir a Jesus, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. No Salmo 19:7, diz que em alguns contextos esse versículo é usado para falar sobre a perfeição da lei de Deus e o que pode ser relacionado ao conhecimento que vem de Deus e que é superior ao nosso conhecimento humano. Aleluia, mas através do nosso relacionamento com o nosso Senhor, aleluia, Ele nos revela, aleluia, aquilo que tem que ser mostrado para que nós possamos abençoar vidas ao nosso redor. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos separou, o qual, aleluia, nos escolheu, aleluia, para sermos representantes de Deus aqui na terra. Muito forte, né, irmãos? Sermos representantes de Deus. Para isso nós temos que buscar nosso dia a dia, aleluia, o entendimento, a sabedoria, mas principalmente termos a unção vinda do alto céus sobre nossa vida. Louvado seja Deus. A lei do Senhor, como diz o Salmo, aleluia, 19:7, é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Tornam-nos sábios, irmãos, inexperientes. Ainda que nós sejamos pequeninos, faltosos, falhos, pecadores, mas se nós dobrarmos nossos joelhos, nos arrependermos dos nossos pecados e orarmos e buscarmos a Deus com toda a sinceridade, Ele vai acrescentar sabedoria e entendimento, ainda que nós sejamos inexperientes. Mas o Senhor acrescenta a sabedoria, não a sabedoria da terra, mas a sabedoria do alto, a sabedoria que cura, a sabedoria que liberta, a sabedoria que nos coloca diante da presença de Deus como servos moldados, capacitados, aleluia, e entendidos na palavra e no conhecimento, através da nossa busca incessante, buscarmos diariamente a sabedoria do alto céu, buscarmos, aleluia, as promessas do Senhor, como essa promessa que o Senhor fala através da sua palavra, em 1 Coríntios, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que buscam em espírito e em verdade. Então, que nós venhamos nos preparar para receber da parte de Deus aquilo de mais impossível para nós. É possível para Deus. O seu problema é impossível para você, se você não confiar. Mas se você confiar e entregar diante de Deus, aleluia, as tuas necessidades, o impossível para você é possível para Deus, como diz em Lucas 1:37. Não há nada impossível para o nosso Deus. E o braço do Senhor, as mãos do Senhor estão estendidas para abençoar o teu povo na terra. E isso é motivo de glorificar, exaltar, continuar caminhando na presença do Senhor. Porque o Senhor, aleluia, Ele é aquele que nos faz sermos a diferença na face da terra. Assim como o sal faz a diferença na comida, porque sem o tempero, sem o sal, a comida fica sem graça, né? Mas que nós tenhamos tempero, que nós tenhamos, aleluia, o sal e venhamos fazer a diferença na face da terra, no nome de Jesus. Amado e soberano Deus, eu te agradeço e te louvo por esta palavra, que o Senhor possa continuar falando em cada coração, em cada vida, que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus querido, e que através, Pai amado, de estarmos alinhados, Pai, na Tua presença, através de estarmos ligados no Teu Espírito, Pai, as coisas do alto venham até nós, Senhor Jesus querido, não para sermos melhores ou maior do que
o nosso irmão, mas para que o seu nome seja eternamente glorificado e exaltado na terra. Amém. Glória a Deus. Aleluia.